Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui com alegria, porque vamos estudar um pouco mais. Queremos aprender acerca da Tua Palavra, do Teu propósito para a nossa existência e aprender um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana de Brasília, nosso propósito nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos conduza, porque nós somos totalmente dependentes da direção, da orientação, da iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estrutura da IPBSB. Esse é o nosso objetivo hoje. A gente conhecer um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana de Brasília, seus valores, a estrutura, como é que a gente está estruturado para funcionar. Isso vai nos ajudar a identificar onde nós vamos servir, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos, junto com os outros irmãos, abençoar a vida de tantas pessoas e cumprindo a missão do Senhor. E eu vou tentar responder algumas perguntas no final. Vamos ver se a gente consegue aqui com o nosso tempo. Então nós precisamos olhar ao redor de nós, olhar para a palavra do Senhor, olhar para o nosso próprio coração, para a gente discernir como viver a vida cristã em meio a uma comunidade, ou inserido numa comunidade, numa igreja, que entendemos que Deus está nos colocando. Então, nós precisamos fazer isso com a mente, em todo o tempo, em atitude de oração. Porque como a gente vai refletir sobre o que é que Deus tem para nós, como discípulos dele, inseridos em uma igreja específica, a gente faz isso confiando na ação do Espírito Santo para falar no nosso coração. Então faremos isso. Enquanto eu estou falando aqui, você ouvindo daí, peça ao Senhor para ir falando ao seu coração, trazendo para você o entendimento que você precisa. Tá bom? Como a gente tem continuamente falado, e é o nosso objetivo, como diretoria da Escola Bíblica Dominical, com os professores, nós não queremos passar apenas informação para vocês. Nós queremos que a palavra gere transformação em nós. Então é por isso que a gente estuda. E aí o desafio é conhecer a Igreja Presbiteriana de Brasília, como é que isso pode trazer transformação para a minha vida. E eu espero que traga sim. Nossa história. A Igreja Presbiteriana de Brasília, como igreja organizada, acontece em 1967, 5 de fevereiro de 1967. 37 membros comungantes, são aqueles adultos que fizeram sua profissão de fé, batismo e profissão de fé, e 31 não comungantes, crianças, filhos de crentes batizados. Em 2017, nós fechamos o nosso número de membresia da Igreja Presbiteriana de Brasília com 892 membros comungantes e 299 membros não comungantes. Isso já aumentou. Porque já nasceu bebê, de lá para cá, já chegaram novas pessoas para a nossa igreja, então nós já estamos com mais do que esse valor. A igreja tem 51 anos. O ano passado nós tivemos a celebração do jubileu, foi um ano de muita celebração. E esse ano completamos 51 em fevereiro. Passaram por aqui, como pastores efetivos, 4 pastores nesses 51 anos. Reverendo Eudaldo Silva Lima, o primeiro pastor, de 67 a 78. Depois, Reverendo Adail, de 80 a 2008, que continua conosco. Reverendo Eudaldo já faleceu. Reverendo Adail continua conosco, pastor emérito, depois de 25 anos de ministério, de ofício, a igreja assim concedeu emerência ao reverendo Adail, então ele é pastor emérito da nossa igreja, também já jubilado. Reverendo Walter Moura, que ficou aqui de 2009 a 2016, hoje é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, do Presbitério Brasília Norte, e eu que estou desde 2016 como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Brasília. Ao longo desses anos, muitos presbíteros, muitos diáconos, que são os oficiais da nossa igreja, ou que compõem essa a administração, esse pastoreio e esse governo da igreja. Hoje, nós temos
12, se você pegar o seu boletim, lá atrás, no expediente aqui, você tem os presbíteros, os diáconos da nossa igreja, bem como os nossos seminaristas, que estão se preparando para a ordenação. Eles constam aí, não apenas para a sua informação, mas para a sua intercessão. Precisamos muito da sua intercessão. Como que uma igreja, então, que vai crescendo, nasce pequenininha, 37, chega a mais de 1000, como que ela se estrutura para cumprir o chamado de Deus, para ser luz onde ela está, para anunciar o evangelho e levar a palavra para que outros se acheguem e façam parte? Como que chegamos a uma estrutura como essa aqui? Não só física, mas de uma escola dominical com diretoria, com pessoas específicas em áreas específicas, professores dando aulas e os cursos que nós temos, e o funcionamento administrativo, e um departamento da infância que tem vários funcionários para atender aproximadamente 350 crianças matriculadas na nossa escola bíblica dominical. Como que isso funciona? Como que a gente cuida das pessoas? Como que nós atendemos os casais em crise? Como que nós orientamos acerca da palavra? Como que zelamos pela pureza da igreja? Como? Como que nós envolvemos toda a igreja nessa missão? Em 2010, novembro de 2010, o Conselho da Igreja, após aproximadamente 2 anos de encontros, de estudos, de oração, de reuniões, aprovou o Plano de Ação Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. O Celebrando a Deus, Servindo a Cidade é o mote aprovado, então, em 2010, como o direcionador marco para o caminhar da Igreja Presbiteriana de Brasília. Mas o que é um plano de ação pastoral? Ferindo um pouquinho o que diz as técnicas de slides, eu trouxe um texto grande aí para a gente ler, tá bom? Ele está até um pouquinho pequeno, para ver se você senta mais aqui, pertinho da gente. Um plano de ação pastoral é um instrumento para ajudar os membros de uma igreja a caminharem juntos na mesma direção como o povo de Deus, identificando várias prioridades que inspirem e auxiliem o povo, esse povo junto, a concentrarem e alinharem as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons e conhecimentos individuais e de todas as áreas da igreja, unidades internas de uma igreja local, para uma missão comum e desenvolvendo um plano de vida e trabalho, de modo que o evangelho se enraize na vida congregacional, na minha vida, na vida da igreja, conforme caminhamos em fidelidade ao chamado do Senhor. Então, o plano é tudo isso, mas você pode resumir de uma forma mais fácil. O plano de ação pastoral é um plano de como nós vamos cumprir a missão como igreja de Jesus Cristo. Aí sim entra os pormenores. O nosso plano apresenta 3 fatores importantíssimos para que a gente tenha a visão do todo. Frentes direcionadas da ação pastoral, identidade, visão, missão, mote, valores, ênfases, prioridades, perspectivas, dimensões e campos de ação pastoral. Tudo isso foi sendo desenvolvido com várias lideranças de várias áreas da igreja, da infância à vida frutífera, que na época era só terceira idade, sentou-se, conversou, leu o livro, leu a Bíblia e chegamos a tudo isso aí. Eu vou passar, isso aqui, não vou aprofundar, mas qualquer um que desejar, está disponível o plano inteiro, com tudo pormenorizado, para que você tenha conhecimento daquilo que nós cremos e como que o plano nos conduz na nossa missão. As frentes direcionadoras da ação pastoral, aquilo que direciona como nós vamos implementar o plano, são graça de Deus, primeira coisa, a base da graça de Deus que nos alcançou e que também nos sustenta para cumprirmos. Planejamento para caminhar com e a partir de Cristo. Não fazemos nada sem Cristo, fazemos por Cristo, para Cristo, com Cristo. Ele é que move todas as ações do nosso plano.
Fidelidade à missão, temos uma missão que Deus nos confiou de anunciar o Evangelho, de viver conforme o Evangelho e anunciar o Evangelho. Queremos ser fiéis a essa missão. Centralidade da vida cultica. Temos os nossos encontros para, como igreja, cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, mas vivemos uma vida como estilo de culto contínuo na presença do Deus Todo-Poderoso. Acolhimento e cuidado das pessoas, não apenas as que já fazem parte da comunidade, mas daqueles que ainda não fazem. Afirmação e promoção do sacerdócio universal. Todos nós temos dons, talentos e habilidades para servirmos ao Senhor. Todos nós. O que temos são funções específicas. Quem esteve aqui no domingo passado ouviu o meu estudo sobre isso. Presença e serviço na comunidade maior. Então, vivemos aqui, mas temos consciência de que estamos no meio da cidade de Brasília, uma comunidade maior que precisa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Espírito de colaboração no serviço. Então, servimos todos juntos, colaboramos uns com os outros. Discernimento dos dons de ministério. Então, precisamos ajudar cada um a discernir o seu dom, o seu talento, como pode contribuir, aquilo que recebeu do Senhor. Estruturas para a colaboração, é aí que entra os nossos diversos campos de ação pastoral e as áreas dentro de cada um, que nós vamos ver daqui a pouco. E abertura e desafios permanentes. Coração sempre aberto para os desafios que estão diante de nós, porque vivemos num mundo dinâmico. Identidade, visão, missão, mote, valores e ênfases. Muito bem. Nossa identidade, nós já estudamos sobre isso. Vimos na nossa primeira aula. É mais profundo na aula do presbiterianismo avançado, mas somos bíblicos, somos reformados, somos calvinistas, somos jurisdicionados ao presbitério Brasília Sul, que é um concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a nossa identidade está pautada na palavra de Deus, nos símbolos reformados, calvinistas, dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa visão. Vou só ler para você. A nossa visão. Ser uma comunidade vibrante, acolhedora, servidora, criando estruturas de oportunidades que favoreçam o vínculo de pertencimento para todos que acolhem o Evangelho de Cristo, a fim de que possam participar plenamente na vida e na missão da igreja, pelo ouvir da palavra de Deus, pela aplicação das verdades do Evangelho em todas as dimensões da vida, e pela participação na missão do reino de Deus em Brasília, nos arredores, no Brasil e no mundo. Essa é a nossa visão. Ela é grande, por isso que eu não trouxe ali, porque você não vai gravar mesmo. Mas eu quero distribuir, nós vamos disponibilizar no site, porque ela resume aquilo que a gente crê e que a gente quer ser como Igreja Presbiteriana de Brasília. A nossa missão é uma comunidade cristã que, alinhada com os princípios da teologia reformada, existe para adorar a Deus e servir a sociedade, vivendo e proclamando o Evangelho de Cristo, com vistas à renovação espiritual, cultural e social de Brasília. O nosso mote aí está, celebrando a Deus, adoramos a Deus, e o fazemos servindo a cidade, proclamando o Evangelho, cuidando dos necessitados, agindo como corpo de Cristo, onde Ele nos enviar. Nossos valores, os postulados da reforma, os 5 solas, sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo gloria. Temos como valores o poder do Evangelho, cremos no poder do Evangelho para transformar todo e qualquer ser humano. Cremos na igreja como comunidade do reino de Deus presente aqui, sinalizando o reino de Deus aqui e que existe para alcançar aqueles que farão parte, e servimos a Deus nesse lugar, sendo esse lugar onde Ele te colocou. Hoje, Igreja Presbiteriana de Brasília. Nossas ênfases, em resumo, porque é muito material, é evangelização, discipulado e adoração. Essa é a ênfase que nós damos da nossa missão. Evangelizar, que é levar as pessoas, apresentar o Evangelho para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador pela fé e arrependimento. Discipulado é apresentar o Evangelho para que a pessoa seja mais parecida com Cristo, transformada pelo poder do Evangelho, mais semelhante a Cristo. Adoração é uma vida cujo estilo de evangelização e discipulado adora a Deus, reflete quem Deus é, prestando o nosso culto somente a Ele. Prioridades, perspectivas, dimensões e campos de ação pastoral.
Ali é o caminho que nós fizemos para chegar ao campo de ação pastoral. Está pequenininho, né? Nem eu estou conseguindo ver. Perdão, meus irmãos. Mas quando nós olhamos para o que Deus nos chama como discípulos de Cristo, então nós temos aqui primeira coluna, as prioridades. A devoção a Deus. Todo aquele que é chamado por Cristo, reconciliado com Deus, então passa a viver uma vida de devoção a Deus, um relacionamento com Ele. Prioridade 1. A formação da fé é o crescimento no conhecimento de Deus, sendo transformado dia a dia pelo poder da palavra que me faz mais parecido com Cristo. Vida comunitária. Nós fazemos parte de um povo. Deus me salva individualmente, mas me insere numa comunidade, numa igreja, para que eu viva essa nova vida, aguardando a volta de Jesus Cristo. Testemunho cristão. Agora eu que estou reconciliado com Deus, sou uma testemunha viva para que outras pessoas que ainda precisam crer a partir da pregação do Evangelho façam parte dessa mesma família. Diaconia cristã, então é a minha ação social, minha ação de cuidado aos necessitados, a minha ação de prover as necessidades das pessoas que nada ou pouco têm. E mordomia cristã é a consciência de que eu sou um mordomo de Deus e estou aqui para administrar tudo aquilo que é dele. Então, administro conforme a orientação dele para a glória dele. Tendo em mente essas prioridades, então, nós olhamos para as perspectivas. Devoção a Deus diz respeito ao ser. Formação da fé diz respeito ao conhecer. A vida comunitária diz respeito ao conviver. O testemunho cristão diz respeito ao fazer. Diaconia cristã diz respeito ao cuidar. E mordomia cristã diz respeito a gerir, a administrar. Então, chegamos às dimensões da vida na terceira coluna. Adoração, palavra, comunidade, proclamação, solidariedade, administração. As dimensões que nós devemos viver para cumprir o chamado de Deus como igreja, como povo, como discípulo de Jesus. Aí que nós chegamos naquelas 6 áreas, os campos de ação pastoral, que hoje nós temos na Igreja Presbiteriana de Brasília. Culto e adoração, formação cristã, vida comunitária, plantação de igrejas e missões, cuidado humano e social, administração, gestão e controle. É assim que nós entendemos que Deus nos reuniu para cumprirmos o sacerdócio universal de todos os crentes. A nossa dimensão de ação é a partir de uma igreja estruturada, onde todas as pessoas, todas as famílias vão servir a Deus, atuando aqui dentro, mas atuando fora da igreja, na sociedade onde nós vivemos, trabalhamos, nos relacionamos com as pessoas, para que haja renovação espiritual, os eleitos do Senhor sejam salvos, conheçam a palavra e possam viver nessa dimensão. Então, agora é que ficou pior, né? Esse organograma mostra para a gente a estrutura de uma forma a tentar deixar mais claro como é que nós estamos servindo ao Senhor aqui. Os 2 primeiros quadrinhos lá em cima você tem conselho, que é composto dos pastores e dos presbíteros. Pastor é a nomenclatura usada para presbítero docente. Presbítero é a nomenclatura popular que a gente usa para presbítero. Nós temos 2 grupos de oficiais na Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbíteros e diáconos. Sendo que os presbíteros são divididos entre os presbíteros docentes, que são os pastores, e presbíteros regentes, que são os presbíteros. Então veja que lá não há hierarquia, os 2 estão no mesmo plano, porque eles têm a responsabilidade de cuidar do povo, pastorear o povo, só que com funções distintas e específicas. Mas não há hierarquia. Presbítero ou pastor não é maior que diácono, nem vice-versa. Um homem não precisa ser diácono primeiro para depois ser presbítero. Ou se ele é presbítero e depois ele passa a ser diácono, ele caiu um degrau da sua hierarquia. Não existe isso, isso não é bíblico. Então, nós seguimos isso na nossa estrutura. Logo abaixo você tem a mesa do conselho. A mesa do conselho é composta pelo presidente do conselho, o vice-presidente do conselho, 2 secretários e um tesoureiro. Esses 5 são a mesa do conselho. E aqui embaixo você tem os 6 campos. E dentro de cada campo, cada unidade de trabalho
cada sociedade interna. Então, quando a gente pensa em plano de ação pastoral, é como que essa estrutura vai nos conduzir a anunciar o Evangelho, a cumprir o nosso chamado, nas diversas dimensões, no cuidado um do outro, na adoração a Deus, na proclamação do Evangelho aqui, na proclamação do Evangelho lá na China, como que tudo isso vai ser cumprido. E nós entendemos que hoje é a partir dessa estrutura. Temos culto e adoração. Só um minutinho. Cada uma desses campos de ação pastoral, dentro da estrutura do nosso plano, deve ser composto por um pastor, um presbítero, um diácono e o líder de cada... Ok. E o líder de cada unidade de trabalho dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, campo de ação pastoral, culto e adoração. Você não está vendo aí, mas eu vou ler para você. Nós temos ali os coros, as bandas, a escola de música, os cultos, as reuniões de oração, a pregação, o grupo de recepção e as celebrações. Então, tudo que diz respeito a essas áreas está dentro desse campo de ação pastoral, conduzido por um pastor, um presbítero, um diácono e os líderes de cada uma dessas unidades de trabalho. Então, os coros, as bandas, escola de música, culto, celebrações, oração, pregação, recepção está dentro dessa área. E há um pastor, um presbítero e um diácono dessa área para cuidar e conduzir essa área para cumprir o propósito. E aí nós temos as outras. Vida comunitária, que pega as nossas crianças, e aí são as faixas etárias, as sociedades internas da nossa igreja, que vai da infância até a vida frutífera, que são os nossos irmãos da terceira idade. Então, o CP, o PJ, juniores, UPA, adolescentes, UMP, os jovens, Entre Amigos, os homens, Entre Amigas, as mulheres, os grupos de vida, a SAF e a vida frutífera. O terceiro campo de ação pastoral ali é formação cristã. Então, dentro desse campo está a Escola Bíblica Dominical e todo o Ministério da Infância. O quarto, cuidado humano e social. Aí pega o CPIE, a Junta Diaconal e o grupo de visitação. Ali dentro está Sopão, Madrugada Solidária, esse grupo que cuida especificamente dessas áreas. Plantação de igrejas e missões. Então, cuida de toda a área de missões da igreja e de plantação. Hoje nós temos 2 congregações dentro do nosso plano de plantação de igrejas. E o último lá, a administração, gestão e controle, cuida dessa parte logística como apoio a todas as outras. Então, nesse campo de ação pastoral, nós temos a administração da igreja, a tesouraria da igreja, que envolve finanças, orçamento, patrimônio. Temos o planejamento, temos a agenda da igreja. Você que faz parte da igreja sabe quantas programações nós temos e o cuidado que precisamos ter para que não haja choque. Acampamento da igreja, a área de comunicação da igreja e imagem e som, os nossos queridos irmãos que cuidam ali. Então, hoje, a nossa estrutura é assim. Eu sei que você está olhando ali e já pensando, onde é que eu vou servir com os meus dons e talentos? Onde que eu me identifico melhor? E é isso mesmo que eu quero, que você já pense sobre isso. Então, a CAP, de vez em quando a gente usa só essa expressão, né? A CAP, Campo de Ação Pastoral, tem esse objetivo, essa estrutura e esse objetivo de nos conduzir na missão que temos como igreja. Você pode, talvez, perguntar, mas nós temos 6 campos, mas temos hoje 3 pastores. Pois é, nós estamos na fase de implementação do plano. Estamos caminhando, então hoje pastores acumulam coordenação de 2 campos para poder atendermos aquilo que nós temos crido como caminho que Deus propôs para nós. O conselho deve se reunir para reavaliar o plano, né, e adequar algumas situações e alguns entendimentos novos que nós temos. Estou apresentando para vocês hoje o que é e como nós temos seguido, como nós temos caminhado hoje na Igreja Presbiteriana de Brasília. Então aqui, eu acho que eu vou pular isso aqui, mas seria o propósito e o foco de cada uma. E eu vou ler então só o foco com vocês por causa do nosso horário.
O foco do campo de ação pastoral, culto e adoração. Adorar a Deus e aprofundar o relacionamento das pessoas, da família e da igreja com o Senhor. Então, esse campo existe para nos levar como igreja, e individualmente como família, a adorar a Deus. A desfrutar de Deus. A prestar o nosso culto a Ele. A termos esse relacionamento com Deus. A vida comunitária. O foco é a convivência, compartilhamento de habilidades, conhecimento entre pessoas, famílias, unidades de trabalho e entre a igreja e a sociedade. Então, a vida comunitária ela existe para nos colocar juntos, convivendo juntos e servindo uns aos outros com os nossos dons e talentos. Então, quando a gente faz a festa do milho, que a gente chama várias pessoas, todos se envolvem, tem uma programação desde crianças à terceira idade, nós estamos promovendo isso através da vida comunitária. Formação cristã, discipulado, formação e treinamento. Esse é o foco da área de formação cristã. Discipulado, formação e treinamento. A área de ensino da nossa igreja. Cuidado humano e social. Então, é o foco de cuidar das pessoas através da ação social. Então, nós temos todas as unidades de trabalho dentro da igreja voltadas para isso. Então, nós temos a junta diaconal coordenando tudo. E aí você tem madrugada solidária, cada 15 dias, saindo para tentar tirar moradores de rua, das ruas. Nós temos o sopão, toda segunda-feira, entregando sopa. Nós temos o Projeto Vitória em Cristo, que é um trabalho com crianças, com futebol. E nós temos a ação da junta, atenta aos necessitados, e por aí vai. Plantação de igrejas e missões. Foco, plantar igrejas e investir em missões transculturais. Então, nós temos hoje missionários no Brasil e fora do Brasil. Ao todo, são 51. E temos o foco em plantar igrejas, como estratégia que Jesus deixou para resgatar todo o seu povo. E o último, queridos, administração, gestão e controle é cuidar e dar apoio logístico às diversas unidades de trabalho e atividades da igreja. Então, essa área nos conduz, nos dando condições de ter um ambiente gostoso como esse, fresquinho aqui, e pensando na construção do novo templo, como nós já temos veiculado com os irmãos. Pastor Timóteo Carriqué traz uma reflexão para nós, e eu queria que você pensasse comigo. Na verdade, eu quero que você leia isso junto comigo. Acho que esse dá para ler, dá para você enxergar lá. Porque nós somos muito frágeis e nos esquecemos muito daquilo que é a nossa verdadeira missão, tem que ser o nosso foco, e acabamos sendo envolvidos com muita coisa à nossa volta. Então vamos lá, olha o que ele diz. É fácil, vamos lá juntos? É fácil esquecer que somos povo de Deus com um propósito maior que nós. Isto é, com o propósito de sermos um instrumento de Deus para o seu projeto de alcançar todas as famílias da terra e estabelecer novo céu e nova terra. Qual o perigo que ele está denunciando? Nós vivermos para nós. Nós vivermos como membros da Igreja Presbiteriana de Brasília para as programações da Igreja Presbiteriana de Brasília. Para aquilo que vai satisfazer a minha vontade, a nossa vontade como igreja. Então, quando nós nos esquecemos que existimos com o propósito de sermos apenas instrumentos nas mãos de Deus, para levar o Evangelho a todas as famílias da terra, porque sinalizamos aqui o reino de Deus, porque Ele está implantando um novo céu e nova terra, quando Jesus Cristo voltar, isso vai se configurar plenamente. Se nós esquecermos disso, nós vamos viver em função de nós mesmos. E as programações que fizemos aqui na igreja não têm o objetivo de levar o Evangelho, de eu ser transformado pelo Evangelho, de conquistar outras pessoas, de apresentar para as pessoas o plano de salvação, mas simplesmente para que eu me sinta bem, para que eu seja edificado. E nós entendemos, biblicamente, que o chamado de Deus é para a gente ser instrumento nas mãos dele, para levarmos o Evangelho, para que aqueles a quem ele escolheu façam parte da nossa família. Pode ser que seja da nossa família IPBSB, pode ser que não, pode ser que vão para outra igreja, mas eles precisam conhecer Jesus e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E nós estamos aqui para isso. Então, cada programação pensada dentro da igreja tem que ter isso em mente. Isso é apenas um instrumento para nós levarmos o Evangelho a quem não conhece.
O nosso tema desse ano, dentro do mote que segue, Celebrando a Deus e Servindo a Cidade, Ano da Adoração, vinculado à nossa Escola Bíblica Dominical, que traz como tema para nós, Ano da Adoração, buscando resgatar a nossa consciência de quem Deus é e nós vivemos para a glória dEle. Nós acompanhamos, e o texto que nos inspira é o de Salmo 145, versos 11 e 12. Falarão da glória do teu reino, para que aos filhos dos homens se façam notórios os seus poderosos feitos. Nós vamos falar da glória de Deus, para que aqueles que são seus filhos percebam, conheçam seus poderosos feitos, e aí possam se dobrar diante do Senhor. Isso aqui que tem nos movido. Queridos, a nossa ênfase de trabalho, então, está em cima dessas três palavras: evangelização, discipulado e adoração. No final do ano passado, quando nós reunimos o conselho com todos os líderes, desde o CP até a terceira idade, a administração, todos, nós conversamos sobre isso. Toda atividade, tudo aquilo que foi feito, for programado, for preparado, tem que ter essas três palavras em mente. Nós queremos aqui anunciar o Evangelho, queremos usar esse momento para discipular pessoas, para que elas conheçam melhor o Evangelho, e queremos adorar a Deus. O que nós vamos fazer é para a glória de Deus, não é para nós, é para a glória de Deus. E queremos, enquanto adoramos e glorificamos o nosso Deus, com o que fazemos, anunciamos o Evangelho para quem não crê, possa confiar em Jesus, ser impactado por esse amor, e aquele que já crê, seja aperfeiçoado, seja edificado pelo poder desse Evangelho. Por isso, nós temos como uma das prioridades a igreja em oração. Nós tivemos já 5 semanas de oração. Nós temos oração todas as quartas, temos oração nos pequenos grupos, nos grupos de vida, temos oração todas as manhãs, de 7 às 8 da manhã, aqui na igreja. E temos as nossas semanas. As semanas de oração, elas são promovidas para que, como igreja, todos nós estejamos juntos aqui. E todas elas foram pensadas em temas destacando a celebração a Deus e o serviço a Deus. Porque nós existimos para adorá-lo e para anunciá-lo, para servi-lo. Então, a próxima semana de oração será na primeira semana de novembro, e o tema é Capacita no Senhor. Nós queremos servir ao Senhor, mas reconhecemos que só Ele pode nos capacitar. E ela está estrategicamente no mês de novembro, porque é o mês que nós temos eleições novas das áreas de trabalho da igreja. Então, nós estaremos orando, pedindo a Deus para dar direção. Quem serão os novos líderes de cada unidade de trabalho, de cada campo de ação pastoral, para servir ao Senhor no ano 2019. Ufa! Muita informação, né? Mas acho que deu uma visão geral para vocês. Abra sua Bíblia. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre a fundamentação bíblica de tudo isso que eu falei. Efésios capítulo 4. Quem gostaria de ler para a gente, enquanto eu descanso um pouquinho e bebo água? Capítulo 4, versos de 11 a 16. Acho que o novembro. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mantenha sua Bíblia aberta. O que é que Paulo está dizendo aos Efésios nesse texto? Que Deus separou homens específicos com um propósito específico. Qual é o propósito? Verso 12. Por que nós temos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para quê? Verso 12? Para o aperfeiçoamento dos santos. Só para isso? Para o desempenho do seu serviço. Só para isso? Para a edificação do corpo de Cristo. Só para isso? Pula lá para o 14, tem mais para. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Bem, Deus separou pessoas específicas, chama pessoas específicas, capacita as pessoas específicas para aperfeiçoar todos os santos. E faz isso com objetivos específicos, para que eles sejam aperfeiçoados, aperfeiçoamento dos santos, então é aquilo que diz respeito ao nosso crescimento como santos. Desempenho do serviço é como nós servimos com os nossos dons e talentos. E edificação do corpo de Cristo. Paulo já falou previamente, no capítulo 2, que todos aqueles que creem em Jesus fazem parte do seu corpo. E ele, então, deixa claro que Deus reúne esse corpo localmente. Por isso que ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele escreve para a igreja de Roma. E escreve para a igreja de Corinto. Então, fica claro para mim e para você que nós somos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver em comunidade. Isso começa no Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27, diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por aí segue. Verso 27 diz, Deus, que esse homem, à sua imagem e semelhança, será feito homem e mulher. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade. 3 se relacionando. Cria o homem à sua imagem. Então ele cria o homem para a comunidade. Eu e você, criados à imagem e semelhança do Deus Trino para representá-lo nesse mundo, precisamos viver em comunidade. Desejamos viver em comunidade. Temos que viver em comunidade. No nosso DNA está esse viver em comunidade. Esse é o plano de Deus. Por que é tão difícil a gente viver em comunidade? Por causa de Gênesis 3. O pecado entra no mundo e o ser humano perde a glória original da imagem e semelhança de Deus para viver em harmonia em comunidade. Então agora somos egoístas, egocêntricos, queremos a nossa vontade, pensamos e lutamos e brigamos pelo nosso querer, somos centrados em nossas paixões, em nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os outros. Por isso que é tão difícil viver em comunidade. Tem solução? Sim. Deus providenciou. Jesus Cristo, seu Filho, veio para nos redimir, nos resgatar desse pecado e nos transformar. Ele veio ao mundo, viveu de forma perfeita, para que todo aquele que nele crê tenha condições de viver novamente em comunidade, como ele preparou para ser. É Jesus quem nos restaura, como crentes, como seus discípulos, para termos capacidade de integrar e viver em comunidade novamente. Aí você, que bênção, né, pastor? Mas ainda assim é difícil. Mesmo sendo uma comunidade de regenerados, de resgatados, de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, ainda assim é difícil. Porque ainda habita em nós a velha natureza. Mas agora podemos buscar a Cristo, orar ao Senhor e pedir, Senhor,
livre de mim mesmo. Me livre de mim mesmo, porque eu quero ser tudo aquilo que o Senhor preparou para ser. Apocalipse, que hoje nós lemos até o capítulo 7, nossa leitura do plano bíblico anual hoje, 6 e 7, nos versos, abre lá, Apocalipse 7, 9 e 10. Fala para mim e para você, quem é que compõe todo esse povo? Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Essa aqui é a comunidade do Senhor Jesus. Todo aquele que crê em Cristo é inserido no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Para quê? Para viver, para amar, para proclamar as boas novas, para que as pessoas ao nosso redor vejam o amor de Cristo e sejam constrangidas. Quem disse isso foi Jesus. Abra aí, em João, capítulo 17. Quando Jesus está orando pelos seus discípulos, por aqueles que já criam nele e por aqueles que viriam a crer nele, Jesus diz assim, verso de número 22. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor vai ser reflexo, a partir de mim e de você, dessa comunidade PBSB, para que muitos creiam. Muitos confessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Vivemos em comunidade. Sem problemas? Não. Temos problemas. Por quê? Por quê? Porque é aqui, na convivência em comunidade, que as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados são revelados. É no meu relacionamento com você que as minhas falhas, os meus pecados aparecem. Então, a comunidade é um lugar que Deus usa para nos transformar. O processo de ser mais parecido com Cristo, que é o processo de santificação, acontece em todas as dimensões da minha vida, e a comunidade é o lugar escolhido por Cristo para que a gente seja transformado. Por isso que ele nos coloca no seu corpo. Não podemos nos transformar nas pessoas que Deus deseja que sejamos se estivermos fora da comunidade. Esse argumento dos desigrejados, de que não precisa da igreja, só precisa amar a Jesus e viver conforme a palavra de Jesus, é falho. Porque para viver a palavra de Jesus, eu tenho que estar em comunidade. É aqui que eu tenho como saber e ser transformado para conseguir colocar em prática o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aonde que eu vou conseguir isso, exercitar, ver se eu tenho esses dons, estou exercitando isso, esse fruto do Espírito, se não for convivendo com pessoas diferentes. Então, Jesus nos insere numa comunidade porque o processo de santificação vai acontecer na comunidade.
Quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção e marque lá, com a caneta, os mandamentos claros sobre uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Sede servos uns dos outros. Aonde que isso acontece? Na igreja. Na comunidade da fé. No povo de Deus. Na família de Jesus. No corpo de Cristo. Queridos, resumindo, meus textos. Resumindo, o agente da santificação é o Espírito Santo. O agente da santificação é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos santifica. O instrumento para a nossa santificação é o Evangelho, a palavra de Deus. Mas e o lugar? É a igreja. É o corpo de Cristo. Deus está usando a Igreja Presbiteriana de Brasília, por mais frágil que ela seja, por mais pecadora que ela seja, para atrair outras pessoas para fazer parte dessa história, ao entregar a sua vida a Cristo, se tornar membro da igreja e assim experimentar vida eterna em Jesus. Para saber mais sobre a história, quem não tem, compre a Bíblia comemorativa. Lá tem a história da IPBSB, bem detalhada, com muita informação, muito bonita para você. Você vê como que Deus age e age. Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você que nós fomos criados para viver em comunidade, viver na igreja, em igreja, como corpo de Cristo. Fomos criados para isso. Tivemos que ser redimidos para isso e que somos transformados aqui. Então nós fomos criados para viver em comunidade. Somos redimidos para viver em comunidade e somos transformados vivendo na comunidade. Por isso, é importante que você esteja inserido no corpo de Cristo e em uma igreja local. Como crente em Jesus, você precisa encontrar um lugar para servir com os seus dons e talentos. O agente da santificação é o Espírito Santo, o instrumento para a santificação é o Evangelho, e o contexto em que a santificação ocorre é a comunidade, é a igreja. Concluindo. Tem 1 minuto para concluir. A nossa missão. Uma comunidade cristã que, alinhada com os princípios da teologia reformada, existe para adorar a Deus e servir a sociedade, vivendo e proclamando o Evangelho de Cristo, com vistas à renovação espiritual, cultural e social de Brasília. Ações muito práticas para você. Talvez você esteja carregando esse peso da dúvida. Em que igreja congregar? Talvez você que já é membro da Igreja Presbiteriana de Brasília tenha outra dúvida. O peso seja outro. Onde servir? Diante dessa estrutura que nós vimos, onde servir? Onde colocar os meus dons e talentos? Deus lhe chamou para a salvação e lhe chamou para viver para Ele. E Ele te deu dons. Dons específicos. Habilidades específicas. Talentos específicos. E isso é para você viver para Ele. Isso significa, então, fazer parte de uma igreja, servindo com outros irmãos, com seus dons, seus talentos, suas habilidades, sob o poder do Espírito Santo, que agora habita em você que crê em Jesus, levando o Evangelho para todos os povos. O que eu quero colocar para você de forma muito prática? 1. Ore a Deus, agradecendo por fazer parte da Igreja Presbiteriana de Brasília, se você é membro aqui. Agradeça a Deus, é o lugar que Deus te escolheu para você ficar e servir. Mas se você ainda não tem uma igreja, peça a Ele para te mostrar onde você vai servir com dons e talentos. Porque você não foi criado para viver fora da igreja, se você é crente em Jesus Cristo. 2. Reflita sobre as suas habilidades e à luz do que você viu aqui, onde eu posso servir a Deus. O que eu gosto de fazer e como eu posso fazer parte e assim contribuir com os meus dons e talentos para que as pessoas conheçam Jesus, para que quem conhece Jesus
seja mais parecido com Jesus e para que Deus seja adorado através da minha vida. Reflita sobre isso. E enquanto você reflete, você ora pedindo a Deus sabedoria para Ele mostrar onde você deve servir. Quarta ação. Converse com um dos presbíteros, com um dos pastores, com um dos diáconos e peça ajuda para você achar o seu lugar. Você não foi salvo por Cristo Jesus, recebeu dons e talentos, porque todos nós recebemos, para ficar sentado de braços cruzados vendo a coisa acontecer. Não foi. Não foi. Porque enquanto você serve que você vai sendo transformado. O processo de santificação acontece, não é só enquanto você vem, cruza os braços e ouve a mensagem pregada e canta louvores ao Senhor. É enquanto você tem que conversar com outras pessoas, planejar com outras pessoas, servir com outras pessoas, orar com outras pessoas. Isso acontece enquanto a gente vive aqui em comunidade. Então, o plano do Senhor para você é integrar-se em alguma área da Igreja Presbiteriana de Brasília com seus dons e talentos. Vamos juntos. Deus nos uniu. Se Ele trouxe você para cá, é porque Ele quer você aqui. É a convicção clara que eu tenho. Que se eu estou na Igreja Presbiteriana de Brasília hoje como pastor efetivo é porque Deus quer. O dia que Ele não quiser, Ele vai me levar para outro lugar. Mas enquanto Ele quiser, aqui estou. Enquanto Deus quer você nessa igreja, nessa cidade, então sirva-o com coração. Abrace a Igreja Presbiteriana de Brasília como a sua comunidade de fé, como o seu corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo universal, mas Deus te colocou aqui, e aqui tem muita coisa para fazer. Não para nós, para que a cidade de Brasília seja impactada pelo poder do Evangelho e pessoas sejam transformadas. E sou eu e você que vamos fazer isso. Não dei tempo para você fazer pergunta hoje. Viu, Renato? De novo. É um problema sério. Vou melhorar. Ah. Deixa eu passar o microfone, porque os lá de trás podem te ouvir também. E aí nós vamos orar. Eu estava refletindo aqui em relação à forma que Jesus Cristo ensinava, né? Ele questionava o tempo todo os discípulos, né? E assim havia uma interação entre o discípulo e o mestre. E assim eles cresciam naquela discussão, naquela aprendizado, né? Se a gente já tem um monólogo no culto, né? E é bom ouvir a palavra e tal. E quando a gente vem para a escola bíblica, a gente vem esperando uma discussão, um diálogo, né? E aí a gente pega outro monólogo, né? E aí, assim, eu não sei como é que o senhor vai fazer. Existe uma série de informações maravilhosas que o senhor trouxe, mas a gente precisa interagir, né? Quantas e quantas perguntas, quantas e quantas, assim, interações importantes seriam colocadas aqui que... né? Só uma reflexão, pastor. Ok, querido. Esse é um grande desafio nosso. É o desafio nosso com a questão de tempo, e hoje nós começamos atrasado, né? Mais ainda. Mas não estou dando desculpa, não. Eu poderia ter diminuído mais ainda. Mas é uma discussão nossa, é um pensamento nosso, a gente sabe. Nós temos o desafio da classe grande também, é outro desafio que nós temos. Então, ore por nós. Como eu coloquei no nosso culto de manhã, continue orando. Nós precisamos de sabedoria, de como nós vamos adequar isso de uma forma que seja mais interativo, que a gente consiga passar o conteúdo, mas também interagir com vocês. Tá bom? Eu quero fazer uma oração, mas eu quero que antes você faça a sua oração, à luz do que o Espírito Santo trouxe para você, do que você ouviu, de como está o seu coração. Fale com Ele, ore ao Senhor nessa hora.
Senhor, eu quero agradecer pela estratégia de Jesus deixada para os seus discípulos, de fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor mesmo os ensinou, como estratégia para redimir o teu povo. A plantação de igrejas e o povo vivendo em comunidade é essa estratégia. Nós somos frutos daquilo que o Senhor colocou na vida de homens, mulheres. A Igreja Presbiteriana de Brasília é resultado de homens e mulheres que anunciaram o Evangelho para que outros crescem e fizessem parte dessa família. E hoje o Senhor nos trouxe para cá, e cada um de nós, uns com mais tempo, outros com menos tempo, estamos aqui sob esse privilégio de ombrear e juntos servimos ao Senhor para que o Evangelho seja pregado aqui em Brasília e além de Brasília. E todos aqueles a quem o Senhor escolheu para a salvação sejam salvos. E isso promova a transformação social e cultural na nossa cidade. Porque somente o Evangelho faz isso. Obrigado. Nós temos desafios e cremos que somente o Senhor pode nos dar condições de vencê-los. E nós nos colocamos diante do Senhor, abrindo o coração. Um deles é esse colocado pelo Renato mais uma vez. Da gente ter uma classe onde a gente consiga interagir um pouco mais com os alunos. Nos dê a estratégia certa, o que precisamos adequar, mudar, ajustar, para a gente conseguir isso. Nós confiamos no Senhor, por isso te agradecemos pelo que recebemos hoje e aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.